Olá, aluno e aluna, seja bem-vindo a esse vídeo, onde nós terminaremos de resolver as atividades 4 e 5 do PET referente à semana 3 sobre crioscopia, tá bom? O que propõe a atividade 4 aqui? Ele fala que nós temos 4 garrafas térmicas aí contendo, na garrafa 1, 20 gramas de água líquida e 80 gramas de gelo picado. Então, portanto, aqui na garrafa 1 nós temos um sistema formado pela mesma substância. Porque gelo, vamos lembrar que gelo é água. Então, nós temos esse sistema aqui formado pela mesma substância. Na garrafa 2, nós já temos aqui uma solução aquosa, 70 gramas de uma solução aquosa de 0,5 mol por decímetro cúbico, no caso, esse decímetro cúbico aqui seria o mesmo que o litro, em sacarose, tá bom? Com 30 gramas de gelo picado. Na garrafa 3, 50 gramas de água líquida e 50 gramas de gelo picado. Outro sistema bem parecido aqui com o da garrafa 1, tá certo? Onde o sistema é formado pela mesma substância, água e água. E na garrafa 4, nós temos uma solução, 70 gramas de solução aquosa, de concentração 0,5 mol por litro de cloreto de sódio, juntando 30 gramas de gelo picado. E ele diz assim que o conteúdo de cada garrafa está em equilíbrio térmico, isso é muito importante, tá? O que vem a ser esse equilíbrio térmico? Em cada caso, aí a temperatura do sólido é igual à do líquido, tá ok? Se a gente for considerar uma pressão a 1 atm, nesse equilíbrio térmico, entre a água e o gelo, ele ocorre a 0 graus Celsius, que é o que nós chamamos de equilíbrio dinâmico neste caso aí. Nós vamos explorar melhor essa situação aqui em algumas atividades ainda mais para frente desses mesmos exercícios, tá bom? Não se preocupe com isso agora. Veja só que na letra A ele pergunta assim, considere que as temperaturas T1, T2, T3 e T4 correspondem respectivamente às garrafas 1, 2, 3 e 4 e pede para a gente que ordene essas temperaturas de maneira crescente, tá bom? Usando os símbolos adequados, maior, menor, maior igual, menor igual e igual. Justificar também a escolha da menor temperatura. Vamos trazer aqui um esquema onde nós observamos aqui o conteúdo de cada garrafa. Veja aqui que na garrafa 1 eu coloquei 20 gramas de água líquida, tá bom? Uma pequena porção de água líquida e maior quantidade de água na forma sólida, o gelo, ok? Na garrafa 2 aqui, nossas 70 gramas dessa solução aquosa contendo a sacarose, tá bom? E 30 gramas de gelo picado. Ó, pouquinho gelo. Na garrafa 3, 50 e 50 gramas de cada, sendo que na garrafa 4 agora nós temos, uma quantidade de 70 gramas de uma solução de 0,5 mol por litro de cloreto de sódio e apenas 30 gramas de gelo picado. Vamos analisar e comparar cada uma dessas garrafas. Lembrando que nós temos que ordenar as temperaturas de maneira crescente, tá bom? O que nós vamos ver? Que há aí dois sistemas parecidos, que são da garrafa 1 e da garrafa 3. Ele nos traz que essas garrafas elas estão em equilíbrio térmico. As temperaturas do sólido e do líquido são iguais. Então, portanto, T1 e T3 têm a mesma temperatura. Pode parecer estranho, por conter mais gelo aqui do que na outra. Mas se está em equilíbrio térmico, significa que tanto a solidificação da água, tá bom? Tanto a solidificação da água, que seria o congelamento, quanto o derretimento, que seria a fusão do gelo, estão ocorrendo, a uma mesma taxa, ok? E essa taxa ela ocorre aonde? No limiar de 0 graus Celsius, considerando, igual eu falei para vocês, a pressão de 1 atm, essas condições. Então, estar em equilíbrio térmico para nós significa isso aí. Então, portanto, elas só podem representar a mesma temperatura, tá bom? Nessa situação. Vejam então que as garrafas T1 e T3, ambas elas estão nessa fase, nessa temperatura onde se encontra
limiar entre a solidificação e a fusão. Então, portanto, só podem ter a mesma temperatura. E quanto às outras duas garrafas, a garrafa 2 e 4, que constituem soluções? Vamos lembrar que a garrafa 2 ela tem sacarose, tá bom? Sacarose, que é a solução de 0,5 mol por litro, tá? E se eu comparo com as mesmas proporções de gelo, tá bom? As mesmas proporções de líquidas nas duas soluções, tanto de sólido quanto líquido, o que muda para a gente aqui é o tipo do soluto, porque aqui na garrafa 4 a gente tem cloreto de sódio. Nós vamos lembrar que aqui nós temos uma solução iônica, né? Que esse NaCl se dissocia e que forma aí, né, uma solução constituída por 1 mol de íons aí, né, de 1 mol de íons de partículas aí dissolvidas. E aí, havendo maior número de partículas, a temperatura de congelamento será menor. Portanto, o fato de adicionar o sal, que é diferente de adicionar açúcar neste caso, ele vai fazer com que a temperatura, ali, o gradiente de temperatura daquela substância dentro da garrafa 4 atinja uma temperatura menor. Isso a gente vai visualizar explorando, né, as situações da atividade 5 de maneira melhor. Por que isso abaixa? Tá ok? Então, nós sabemos aqui que no caso da garrafa 4 vai ter que ser a menor temperatura de todas. Então, portanto, o que resta para a gente? Que a temperatura da garrafa 4, que é a menor de todas, tá ok? Ela é menor do que a temperatura 2. Por que ainda é menor que a temperatura 2? Porque ela também forma uma solução. E ambas, né, são menores aí que a temperatura 1 e a temperatura 3, que são iguais. Portanto, para a alternativa A, né, para o item A, fica sendo essa resposta aí. Vamos explorar melhor algo que explique também um pouco da atividade 4, onde ele diz o seguinte: investigue e explique algumas situações cotidianas, tá certo? Por que se acrescenta sal ao gelo para gelar a cerveja em lata? Por que se joga sal nas estradas com neve? Por que as águas do oceano não congelam totalmente, mesmo em locais muito frios com a temperatura abaixo de 0 graus Celsius? Por que a água presente nos sorvetes e picolés industrializados, bem como em cosméticos, como cremes hidratantes, não congela em regiões muito frias? E o que se pode fazer em lugares onde o inverno é bem rigoroso para que a água dos radiadores dos carros não congele. Isso aqui nós já discutimos, né, que é a adição do etileno glicol, lá no vídeo anterior, né, relativo às atividades de 1 a 3 dessa mesma semana. Lembrando, só voltar lá e ver sobre o etileno glicol, que basta adicionar, né, o etileno glicol, porque ele vai diminuir a temperatura de congelamento, que vai atingir aí da ordem de menos 37 graus Celsius, tá bom? O que acontece? Imagina que você coloque água no seu radiador e que ela congele. A gente sabe que a água, ao se solidificar, né, nós teremos ali como produto gelo, que ele tem uma densidade menor do que o da água e, portanto, o volume que ele ocupa vai ser maior. Se essa água ela expande dentro do radiador, se esse gelo, né, ele expande dentro do radiador, o que vai acontecer? Ele pode danificar aquela estrutura aqui. Vamos ver aqui de maneira embaralhada, aqui, não seguindo esses critérios aqui como está aqui, para a gente explorar essas situações, tá bom? Primeiro eu queria falar sobre o sal nas pistas e nas calçadas, né? Em países, olha só, onde os invernos são rigorosos, eles colocam nas ruas, né, uma mistura do cloreto de sódio e do cloreto de cálcio. Isso serve para diminuir os riscos de derrapagem dos veículos e queda de pessoas durante os períodos de nevadas. Então, o que acontece aqui nesses casos? Isso faz, olha só, com que a água que viria a se tornar gelo, ela encontre mais dificuldade para se congelar, uma vez que o sal diminui a temperatura de congelamento da água. Então, imagina que aqui nas calçadas, né, antes dessa água se congelar e tornar gelo, né, uma camada de gelo, esse sal adicionado aqui torna com que essa água que viria a formar esse gelo
encontre mais dificuldade, né, de se cristalizar, de se formar o gelo. E outro efeito também, que é do caso da dissolução do sal. Ao jogar o sal, né, no gelo, ele derrete, que é um efeito causado pelo sal, tá bom? Que nós vamos ver também ali no próximo slide. Essa propriedade é que nós estamos discutindo, que é a crioscopia. Ela ocorre quando adicionamos algum soluto, algum solvente, terá o seu ponto de congelamento diminuído, ou seja, aquela água que está aqui na superfície, né, vai ter mais dificuldade para se congelar, tá bom? Veja só, o que eu quero falar isso aqui para vocês sobre a dissolução do NaCl. Veja só, aqui nós temos representado nessa equação o NaCl sólido, né, o sal de cozinha, o cloreto de sódio, que quando colocado em água, ok, ele se dissocia liberando seus íons Na+ aquoso e Cl- aquoso. Nós medimos, né, esse calor de dissolução, nós utilizamos este valor aqui para medir que ocorre uma energia por trás disso, que é o chamado de ΔH, variação da entalpia, o que vai ser observado, né, lá no estudo dentro da termoquímica. Mas o que eu quero dizer para você é que a variação da entalpia neste processo, ela tem um sinal positivo de mais 3,8 kJ por mol. Significa que há um calor de dissolução aqui representado por uma entalpia positiva. Quer dizer que este processo, para que esse processo ocorra, a dissolução do sal de cozinha, ele precisa de receber calor. Ou seja, o sal de cozinha, imagina que você joga ele na água. Ao jogar ele na água, fazer só um copo com água e sal, vai ter um calor ali envolvido, né, para que aquele sal se dissocie, se dissolva naquela água. E essa energia, ela não libera calor. Pelo contrário, ela precisa de receber calor para acontecer. Então, o calor de dissolução aí, ele é da ordem positiva, que nós chamamos de uma reação endotérmica, tá certo? Que precisa de receber calor. Explicando, utilizando esse contexto aí para explicar, lá um dos primeiros itens da atividade 5, onde ele pergunta, né, por que o sal no gelo esfria a cerveja, né, mais rápida. Veja bem, eu destaquei aí até uma página aqui da internet aqui, onde ele fala, né, que ao misturar as quantidades, né, quantidades de gelo, álcool, sal, você vai ter ali uma cerveja, né, um produto mais gelado, né, o final mais gelado. Veja só, a explicação. Porque em contato com a água, ou seja, ao jogar o sal ali no gelo, né, em contato com a água, o sal tende a se dissolver. Mas, veja bem, eu estou falando de jogar sal sobre o gelo, não tenho água. Só que esse processo ele vai acontecer porque termodinamicamente, como a gente viu, ele precisa de acontecer, né, no seu sentido da sua energia necessária, ele vai roubar calor. Ele vai precisar de receber calor para acontecer. Lembramos que o que nós conversamos que essa dissolução do sal, ele é um processo endotérmico. E ele vai acontecer mesmo que a água estiver na sua forma sólida. Qual que é a forma sólida da água? É o gelo. Então, este processo ocorrendo, né, dessa maneira espontânea, ele vai exigir aí uma quantidade de energia para acontecer, porque ele vai acontecer, então, em contato direto com o gelo, o sal ele não vai ter outra opção. Ele vai puxar calor, né, ou seja, ele vai roubar aquela energia das pedras de gelo, que vão ficar ainda mais frias. Mas como assim? Eu vou roubar calor do gelo? Sim, vai roubar calor do gelo. E ao roubar calor do gelo, você derrete o gelo. Você vai derreter o gelo. Então ele vai deixar aquela água, aquela solução ali restante mais fria, que é o que nós chamamos, né, de mistura frigorífica. Veja só, a temperatura dessa mistura ela vai poder chegar na ordem de menos 18 graus Celsius, que é a mistura frigorífica. Veja só, é quando o resultado final ele vai ter uma temperatura menor do que os seus componentes tinham isoladamente.
Então, quais os componentes que nós tínhamos isoladamente? Sal, gelo, ok? Se nós pegarmos o gelo, a minha mistura final ela vai ter uma temperatura menor do que o próprio gelo estava, tá bom? Isso, olha só, né, que nós já discutimos sobre o processo endotérmico e o álcool, né? O álcool tem um papel semelhante. Ele também derrete o gelo, roubando o calor e diminui ainda mais o ponto de congelamento, tá bom? Isso fica melhor explicado se a gente puder visualizar esse vídeo sobre o que acontece nesse processo. Nesse vídeo bem curtinho, vou tentar mostrar aqui detalhadamente o que acontece aqui, né, passo a passo nessa experiência entre colocar o sal no gelo. Veja só, eu vou reproduzir ele. Veja só que ele utilizou sal, né, um pedaço de barbante e jogou um pouco de sal sobre a superfície do gelo, com o barbante entre o gelo e o sal. Olha só o que acontece em seguida. O que ele fez é capaz de erguer, né, o gelo. Então, repetindo aí e explicando o que acontece. Veja só, jogou o sal sobre a superfície do gelo e depois ele é capaz de erguer. Qual a explicação que nós podemos tirar disso? Olha só, nós temos o gelo, que é a água na sua forma sólida, tá bom? E ao jogar o sal, ao colocar o sal aqui em cima, parte, né, dessa superfície aqui do gelo, para o sal se dissociar, ele teve que derreter. Ele roubou o calor do gelo, né, retirou o calor, o gelo se derreteu, só que imediatamente após isso acontecer, a superfície aqui se congela de novo, né? Ela se congela de novo, por um dado momento ele derrete, entretanto a temperatura fica tão menor, né, que ela é capaz de congelar novamente, formando uma camada de gelo e sal aqui entre o barbante e o gelo, que é capaz de erguer, né, a própria pedra de gelo. Então é isso que acontece, é um vídeo, né, que resume aí o que a gente havia conversado. Dando continuidade com relação aqui aos outros aspectos, né, gostaria de trazer aqui esse artigo onde ele diz, né, sobre o efeito crioscópico, tá certo? Onde ele explica o seguinte, olha só. Nesse sistema, né, onde ocorre a presença de água líquida, gelo, e se eu coloco um sal, né, vamos ver aqui, ó, o gelo se funde, a rapidez com que o gelo se funde é igual com que a água se congela. É o que nós discutimos lá naquele exemplo das garrafas garrafa 1 e 3, onde a gente tinha, né, dois sistemas ali constituídos da mesma substância, que era a água, ok? Então, o que acontece? Se eu tenho sólido e o líquido, as taxas com que tanto o líquido se congela quanto o sólido se derrete são iguais. É o que a gente se fala no equilíbrio dinâmico aqui. Só que esse equilíbrio, né, ele é perturbado, veja só, pela adição de um soluto qualquer, como por exemplo o cloreto de sódio. Ele então passa a se dissolver na água, diminuindo o número de moléculas de água na interface líquido e sólido, uma vez que os íons de Na+ e Cl- ocupa alguma das posições em que estavam as moléculas de água. Então, veja só, nós temos ali sal de cozinha, agora ionizado, né, dissociado na forma de Na+ e Cl-. Só que esse Na+ e Cl- eles vão ocupar qual porção? A porção do gelo ou a porção da água? Eles preferem estar na porção da água. Esses íons, então, eles não conseguem fazer parte da estrutura do gelo, porque é uma estrutura cristalina em sua forma sólida. O que vai acontecer aí? A rapidez de congelação da água, ela diminui. Então, como passa a atrapalhar ali o congelamento da água, como eu vou ter íons ali, a minha mistura ali, né, ele vai fazer com que a minha água passe a congelar de maneira mais difícil, tá certo? Só que a rapidez, igual nós estamos falando do equilíbrio, com que o gelo se derrete, não é interferida, porque nós não temos íons de Na+ e sódio e cloro, né, na porção sólida. O que vai acontecer? Mais gelo,
né, se derrete, se funde, do que a água se congela. Portanto, a temperatura do sistema diminui, o que causa, né, uma concomitante redução na rapidez de congelação e na fusão. Só que, no entanto, olha só, o decréscimo da rapidez de congelação, ele é mais pronunciado. É o que nós já conversamos, até que o novo equilíbrio seja atingido em uma temperatura menor, quando os processos aí de congelação e de fusão voltam, né, a ocorrer com a mesma rapidez. Então, o que está falando aí, né, nesse trecho? Né? Que eu tenho água se congelando e gelo se derretendo. Só que a rapidez com que a água congela, ela diminui. O que faz, né, com que a rapidez, com a relação entre a rapidez entre a taxa de gelo que derrete e a taxa de água que se congela, ela é perturbada devido às presenças dos íons sódio e cloro, e mais gelo se derrete. Se mais gelo se derrete, o que ocorre? A temperatura do sistema, ela diminui, ok? E por fim, ó, seguindo esse aspecto aqui, eu queria só mostrar aqui as estruturas, né? Uma interação entre a água no estado líquido e interação no estado sólido. Veja que elas formam, né, cristalzinhos, são os cristalzinhos de gelo. Então, portanto, né, a gente vai... Isso aqui é só para ressaltar que os íons, no caso de sódio e cloro, estariam, né, nessa porção aqui, não fariam, portanto, vamos dizer assim, não se envolveriam, não se interagiam com essa estrutura do gelo, tá bom? Agora vamos ver sobre a questão dos icebergs. As possíveis perguntas que nós extraímos aí para investigar os itens da atividade 5, né, envolvem, né, perguntando por que a água do mar não congela. A água salgada, né, ela é mais difícil de congelar. Realmente, né, que a gente vai ver aqui que, embora, né, os icebergs, no caso dos icebergs, embora eles estejam no mar, eles, né, são constituídos, né, de blocos de gelo que são desprendidos das geleiras, que são formadas de água doce, grande parte, né, dessas geleiras desde a era glacial, a existência delas. Mas aí o que eu quis destacar para vocês é que nem todo gelo polar é doce. Existe uma parte, sim, tá bom? Que é salgada, né? Que existem duas variedades. O gelo doce, ele é formado na superfície, muitas vezes pela queda e compactação dos cristais de neve. E como os cristais de neve, né? Os cristais, eles são formados na atmosfera. Se eles são formados na atmosfera, eles são formados a partir do vapor de água que está ali. Esse vapor de água não tem sal. Tá? Ele está livre de sal, então, portanto, ele é formado, né, por água doce, vamos dizer assim. Mas também, né, um montante dessa água oceânica que vai congelar e vai reter sal, que são as chamadas banquisas, tá ok? Elas se formam ali na faixa de menos 2 graus Celsius, ou seja, uma temperatura bem menor, né? E costumam se apresentar como grandes placas de gelo. Então, por que a água dos oceanos elas não congelam totalmente, né? Uma vez que essas águas são salgadas e uma grande massa de água, né? Então a temperatura requerida ali para o processo vai ser bem menor. Outra coisa que ele pergunta também é por que a água presente nos sorvetes e picolés industrializados, bem como em cosméticos, cremes hidratantes, não congela em regiões muito frias. Pelo simples fato daquilo não ser, né, água pura, né? Você ali tem soluções, né, que utilizaram bases de água, né? Então, portanto, aquilo, né, vai ter uma temperatura de congelamento bem menor do que a que nós precisaríamos para congelar a água. Muito obrigado novamente por ter assistido esse vídeo. Espero que você tenha compreendido o conteúdo.